Há certas construções que bailam por nossos textos com tal frequência que cheiram a modismos, tão enfadonhas, destituídas, não raro, de qualquer força estilística, pouco concorrem para a beleza de nossos arrazoados. Se precisarmos usá-las, ideal é que o façamos com moderação. Não devemos, a ferro e fogo, nos postar teimosamente contra elas. Afinal, há autores de elevado quilate literário que delas se socorrem. E, digamos sem firulas, quem somos nós para taxá-los de incorretos? Fazê-lo seria temeridade extrema. Vamos ao que nos interessa. Na coluna de hoje, o foco ronda a locução sendo que esta retrata algo no mínimo modernoso, o que deveria conspirar para seu caráter efêmero. No entanto, ela teima em resistir às ondas do tempo, grudando-se, às vezes, como chiclete às nossas produções. Bem apropositado o pensado professor Segala, não é expressão recomendável para unir orações. Em alguns casos, assegura que, por inútil, nos cabe dispensá-la. Em outros, preferível é substituí-la por uma oração, por uma conjunção, ora aditiva, ora adversativa, ou por um pronome relativo. Aponho alguns exemplos. O pescador trouxe muitos peixes do rio, sendo que alguns deles ainda estavam vivos. Risquemos o pouco adequado do rio, alguns deles ainda vivos. No segundo, sugere o emprego da aditiva. O rio invadiu parte da cidade, sendo que, melhor, e a violência das águas arrastou mais de uma casa. Exibe um último exemplo. Lança a mão do relativo. Ele escreveu mais de uma dezena de romances, sendo que 3 deles já foram traduzidos em vários idiomas. Oferece esta substituição. Ele escreveu mais de uma dezena de romances, 3 dos quais já traduzidos em vários idiomas. O desembargador Geraldo Amaral Arruda, que muito se debruçou sobre questões relativas ao aperfeiçoamento dos juízes, reconhece que essa expressão vem sendo empregada de modo errôneo e frequente, em detrimento da clareza e do estilo. Não bastassem os torneios sugeridos por Segala, reforça o magistrado, o sendo que pode ser substituído pelo gerúndio do verbo principal da oração introduzida por essa locução. Seja exemplo, recebi um bom salário, sendo que boa parte ficou nas garras do leão. Alternativa, recebi um bom salário, ficando, ou tendo ficado, boa parte nas garras do leão. Convenhamos, de longe melhor. De um advogado, dono de excelente formação, recebi texto a tal propósito. No sistema da independência, se dividem os juízes penal e civil, sendo que as ações deverão ser propostas separadamente perante os respectivos competentes. Não dá para esconder, feio pra burro. Desta forma, o estilo agradeceria. Os juízos penal e civil, devendo as ações ser propostas separadamente, Evanildo Bechara, no indispensável Novo Dicionário de Dúvidas da Língua Portuguesa, pondera ver mais modernamente empregos da expressão gerundial, sendo que, sem nenhum valor circunstancial. Exemplifica, as novidades foram inúmeras, sendo que as melhores vieram por último. A família estava magoada, sendo que o pai queria mudar de endereço. O cérebro filológico do Volpe nos propõe estas saídas. As novidades foram inúmeras, e as melhores vieram por último. A família estava magoada. O pai queria mudar de endereço. Isto é, colocando um ponto e vírgula no meio da oração. Mais elegantes, não tenhamos um segundo de dúvida. Importa que as orações fiquem limpas, quando possível, do insípido sendo que. Fica-nos a convicção de que os descuidados recorrem a esta construção só para encher linguiça. Era assim que nossos antigos mestres diziam quando os torturávamos com textos vazios de ideias, afastando-se por inteiro do tema proposto. Não nos cabe espegadear os que lançam mão da locução sendo que, embora seja considerada um pouco estilosa por um batalhão, isso não é o bastante para que a esquartejemos. Se for cochilo, nela resvalaram gramáticos e escritores da nata. Quem ousará alfinetar Machado de Assis, o filho de um pintor de paredes e de uma doméstica que se tornou o maior clássico de nossa literatura? Isto é dele, fundador da Academia Brasileira de Letras. Viana tinha coisas más e boas, sendo que as coisas boas
eram justamente as que se opunham ao gênio especulativo da viúva. Durma-se com um barulho desses. Há quem tenha por hábito torpedear o sendo que de forma categórica. Em técnicas de redação forense, o desembargador Alexandre Moreira Germano não vacila. A locução sendo que não existe em bom português. Já Eduardo Martins, no manual de redação e estilo, carabineia de vez. Não use. É um péssimo recurso de expressão, evitável em todos os casos. Conselho de amigo. Associemo-nos ao pensado já saudoso professor Caspari, sempre oportuno, assinala que essa locução gerundial, na quase totalidade das vezes, pouco ou nada contribui para a adequada expressão do pensamento, ou é empregada indevidamente, ou é perfeitamente dispensável, por inútil, por nem sempre imprimir elegância ao estilo. O melhor que fazer é recorrer à construção, sendo que apenas em casos esporádicos. Que ninguém nos ouça, não caiamos de paixão por ela, a danadinha só nos trará dor de cabeça. Basta!